esse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que ir fazendo uma observação como ele se encontra, porque a gente sabe assim que se a gente não fizer uma observação das conquistas, do procedimento anterior, então a gente também faz aquela avaliação assim que é tudo igual, e não é tudo igual. A pessoa tem que estar muito presente com ela mesma, porque ir para baixo é facinho, quer dizer, ir para a decadência, ir para o marasmo. Isso fica fácil assim da gente ir observando uma moradia, uma habitação, um galpão que ficou sem uso num período curto, entra num processo de depreciação. Nós somos iguais. A mesma coisa acontece quando uma pessoa só faz investimento na matéria grosseira. Fica bem fácil assim de uma pessoa querer colecionar, pode ser talheres, pode ser qualquer objeto para moradia. Ele passa a ter todos os tipos e ele ainda fica insaciável, querendo mais um tipo. Na matéria grosseira, se a pessoa descuida, ela caminha só para a matéria grosseira e aquilo vai tomando lugar. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Eternamente o Amor de Deus irradia pelo mundo. É muito importante assim saber que o amor é o amor. Nós distanciamos do amor. Porque se nós estivéssemos caminhando com o amor, a nossa vida seria mais fácil. A maneira que o Criador nos possibilitou de receber o amor novamente foi através do livro Na Luz da Verdade. Porque quando uma pessoa tem limitação, tem vontade de resolver um assunto, tem vontade de ter paz dentro, quando ela estuda o livro, independente do dia e da hora. Se ela acorda de madrugada, ela estudando, ela fica calma novamente e ela volta a dormir. Quer dizer assim, que as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade é o amor. E nós temos que lembrarmos assim, que o conceito nosso de amor é sempre naquela condição de sermos beneficiados ou de prejudicar o próximo. Quer dizer assim, só de possibilitar para os filhos, e não exigindo que os filhos também desenvolvam uma maneira de retribuir. A gente vai observando assim, quando existe um equilíbrio no relacionamento de pai para filho, quando a criança é pequena, que está aprendendo a falar, o jeito do comportamento do pai, o jeito que a criança dá o retorno com aquele aprendizado, existe um amor, existe um equilíbrio. Quando o adestrador está trabalhando com o animal e o animal corresponde com aquilo que ele fez, o adestrador presenteia o animal condicionando-o com um presente. É bem importante assim fazermos esta observação. Então, para nós retribuirmos o amor que o Criador nos possibilita, nós temos que nos comportarmos de acordo com os estudos. Então a pessoa tem que ser aquilo que ela está estudando. E é bem importante assim, porque nós temos que ficarmos impregnados com aquelas informações, sermos aquelas informações. Quer dizer que é a maneira que a pessoa tem que tornar-se para ser um representante do Criador. A pessoa tem que lembrar assim, que nos estudos, os estudos se encontram acima da capacidade da pessoa. Isso é físico. Pois se a pessoa estuda e ela fica feliz, então quer dizer que dentro da pessoa ela teve uma elevação, elevou-se. Isso é físico. Esse elevar quer dizer assim, no nosso corpo de matéria grosseira tem um coração. No nosso corpo espiritual tem um coração também. E é bem importante fazermos esta observação. Porque quando nós elevamos esse coração espiritual, ele então manifesta. Porque nós estamos acostumados assim, a passar tudo pelo raciocínio. É bem interessante, chega uma visita e a visita não tem o costume dos alimentos que ele está fazendo aquela visita naquela moradia, oferece a ele aquele alimento. Ele fica questionando, ele fica perguntando. Então, em vez dele procurar assimilar aquele alimento ou verificar o benefício que aquele alimento está possibilitando,
ele entra num questionamento. E é bem sério assim, porque ele não aprende, porque ele entrou com raciocínio. Mas quando entra com a boa vontade dentro daquele que recebe aquele tipo de alimento, entra uma alegria. Porque nós sabemos assim que o nosso corpo ele é constituído de irradiações. Quer dizer que aquele alimento diferente daquela moradia tem um tipo de irradiação que normalmente vai fazer bem quando naquela moradia também tem costume bom. Então preciso deixar bem claro. Não é alimentos que a pessoa vai ficar intoxicada por costumes errados. É alimentos que naquela moradia são alimentos saudáveis. Não tem elementos que prejudicam a saúde, porque o nosso corpo ele é natural. Então o alimento natural, ele não sofreu alteração. Quer dizer que o alimento natural é aquele alimento que o meu avô comia, que o avô do meu avô comia, e que sentia bem alimentando aquele alimento. Quando tem alteração, aí sofre um processo de possível intoxicação. Então, essa naturalidade que nós tínhamos que ter, possibilitando assim que nós ficássemos felizes quando recebemos um tipo de alimento diferente. Isso é físico. A mesma coisa acontece quando fala-se que melhorar o nível, elevar-se. Então aquelas explicações assim da criança na escola, do esforço que a criança faz, que o adulto que é responsável faz o ano inteiro, levando a criança conforme precisa de levá-la, as recomendações daquela escola, daquele ambiente de ensino. Então o adulto corresponde. Aquela criança frequenta aquele ambiente de ensino o ano todo. Aí então ela muda de grau. Nós também somos assim. Para nós mudarmos de grau, é entendendo os ensinos. Esse coração espiritual, ele muda a frequência, quer dizer que ele está recebendo material. E é bem importante assim, porque esse amor que o Criador nos possibilita, muitas vezes a gente procura na companheira, a mulher procura no homem, com um complemento. Mas nós vamos confirmando assim, que esse complemento hoje só existe se tem um objetivo, se tem um ideal. Então muitos arrumam filhos e aquele filho passou a ser o meio ali, o intermeio, para poder um aguentar o outro, porque não tem uma perspectiva espiritual. Isso é físico, isso é verdadeiro. Cada um pode ir fazendo esta observação e confirmando. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que nós hoje, muitas vezes, não temos esse complemento. Aquele homem não tem um complemento que ele precisa daquela mulher, aquela mulher não tem aquele complemento daquele homem. Mas se nós observarmos como nós somos, nós vamos confirmando assim, que em épocas anteriores, em outras vidas, que nós estivemos aqui, muitas vezes não valorizamos o lar que tivemos. Isso pode ser observado hoje. E muitas vezes não valorizamos a companheira não valoriza o companheiro, não valoriza o lar que tem. Então, no período anterior, normalmente, destruímos o nosso lar, não valorizando aquele companheiro, aquela companheira, não valorizando o lar. Muitas vezes, destruímos outros lares também. Isso é físico. Então, cada um de nós tem que lembrar que para termos a compreensão da vida, para termos a compreensão do amor, a pessoa tem que fazer muito esforço com ela mesma e observando como ela é, como ela comporta-se. Então, o complemento, a pessoa tem que lembrar que nós nos encontramos no juízo final. Nós nos encontramos naquela condição de linha reta com o Criador. Então, tudo agora tem que se tornar novo. Então, as nossas compreensões, a nossa maneira de ser, as nossas perspectivas têm que ser diferentes. Se não comportarmos diferente, não tenha a perspectiva interna. Então, o complemento que o Criador nos possibilitou do amor é o livro Na Luz da Verdade. Porque quando uma criança pequena acorda à noite, pelos motivos que apresentam, o adulto não tem dúvida, ele tem que levantar e atender aquela criança.
Depois, ele muitas vezes demora um tempo para fazer aquela criança dormir novamente. Então, é o amor. Isso é físico. Então, somente com o amor que é possível ter um trabalho assim. Muitas vezes, o adulto volta para a sua cama e não dorme. Então, o que acontece? Tem que estudar o livro na luz da verdade. Tem que ter paz novamente para que ele possa ter o sono. Então, a nossa vida, ela é assim. Nós temos que compreendermos essa condição bem importante do amor e de observarmos como nós caminhamos. Do jeito que um adulto fazendo a observação de como ele destrói o seu lar na atualidade, esse comportamento não é novo. Já é comportamentos anteriores que nós trazemos. E do jeito que um adulto comporta assim, a criança também comporta. Em muitos casos, a criança também destrói o lar daqueles adultos que são os seus pais, falando de um para o outro, trazendo de lá para cá, e assim ele também destrói. Então aquela criança já vem com essas tendências. Não é somente uma pessoa que destrói o seu lar. A gente vai observando assim, que é um comportamento que existe. Em vez de ficarmos felizes com o que o outro tem, do jeito que o outro está convivendo, nós não ficamos felizes, nós destruímos. Então hoje a pessoa se encontra sem ter aquele complemento e é bem importante cada um ir lembrando do procedimento que a pessoa precisa de ter. O amor. Quando fala assim que o amor move, e move mesmo, porque no caso aí de um jovem, de uma jovem que quer ter aquele companheiro, quer ter aquela companheira, e ele vai num lugar bem distante buscar aquela companheira, ou ela vem daquele lugar bem distante para buscá-lo. Então é o amor. Mas agora precisa de lembrar assim, que precisa de diminuir as interferências que existem. Isso fica bem fácil assim da gente observar que é comum falarem assim que ganhou um filho, que ganhou uma filha, e os jovens sem percepção, entorpecidos também, vai aceitando esse limo que vão nos apresentando. Então a nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, do jeito que aquele que tem um controle financeiro e que os recursos estão pequenos, ele está com outro propósito, ele passa a ficar econômico, passa a ficar mais compacto, mais prático, mais definido. Isso é físico. Esse econômico quer dizer assim, que no relacionamento a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter um alvo elevado e ela precisa de ficar econômica nos relacionamentos, justamente para que não venha interferir, não venha destruir, e a maneira que a pessoa tem que ser muito cuidadosa com os valores. Tem que lembrar assim, que não tem um trabalho na moradia que é menos importante, e porque o outro trabalha fora, então ele também não é mais importante, porque tem a harmonia, tem aquele complemento. Valorizar o semelhante, valorizar a moradia, valorizar aquele e valorizar aquela. E a pessoa tem que lembrar assim, no trabalho ela é polida, ela dirige ao outro com uma certa fineza, com uma certa delicadeza, ela sorri, isso é físico. Aquele que trabalha na parte externa, quando ele chega no cliente, ele tem que apresentar uma polidez. Na moradia, temos que ser assim. Se nós quisermos manter a nossa moradia, nós temos que nos tornarmos polidos, coerentes, nós temos que aprendermos a calar, nós não podemos assim falar qualquer coisa. Isso é físico. Nós temos que lembrarmos também que na moradia o mais importante é os donos da moradia, é aquele homem e aquela mulher. É o amor, porque se valoriza os filhos, entrou um desequilíbrio, os filhos vêm depois, porque alguns anos depois, esses filhos muitas vezes vão para outra região, e aquele e aquela ficam na moradia. Essas coisas simples assim, que nós queremos sempre o imediato, não tem como agora ser diferente, mas nós temos que lembrarmos assim, que se nós comportarmos sem delicadeza, rústicos, sem clareza, no nosso ambiente
ambiente de trabalho, nós seremos substituídos. Então aquele empregador recebe tantas recomendações, tantas reclamações, que agora ele tem que dispensar esse que não é polido, porque ele desarmoniza todo o grupo, todo o sistema. Por que nós então temos que trabalharmos e temos que ser polidos lá fora e na nossa moradia não somos polidos? Se na nossa moradia é o lugar que nós temos a maneira de nos recompormos, de nos equilibrarmos novamente para o dia seguinte termos o pão para nos sobrevivermos. Eternamente o amor de Deus irradia pelo universo. Isso cada um precisa de lembrar assim, que aquele que estuda o livro na luz da verdade, é bem importante ele se encontrar assim. E é bem importante assim, porque quando tem um desânimo, porque normalmente existe isto, fases difíceis na vida da pessoa, ou excesso de trabalho, ou o corpo se encontra numa exaustão, ou tem muitas coisas para serem resolvidas. Ele tem que lembrar assim, que a luz é eternamente boa, eternamente o amor. Quer dizer que quando a pessoa se encontra assim, a maneira que ela tem para equilibrar novamente é estudando o livro na luz da verdade. Muitas vezes, muitos acham que é mudando de ambiente. Não é mudando de ambiente, porque as dificuldades que se encontram é na moradia, é na vida da pessoa. E se a pessoa muda de ambiente, enquanto ela está fazendo o reconhecimento do novo ambiente, ela perdeu o contato com ela. Ela não vê onde está existindo as falhas, que ela precisa de ter um aprimoramento. Nós temos que lembrarmos assim, que os ensinos do livro Na Luz da Verdade são informações, instruções, advertência e amor. Porque se eu recebo uma advertência e sou cuidadoso, porque quando a advertência é bondosa, a pessoa fica grata com a advertência recebida. O jeito que ela foi advertida, então ela fica feliz. É só observarmos assim. Recebemos uma advertência e nós guardamos aquela advertência. Tantas e tantas décadas, lembramos daquela advertência e colocamos aquela advertência em prática para nossa vida. Do jeito que nós recebemos, nós passamos para frente. No momento exato, na hora certa. Isso é físico. Então, cada espírito humano tem que lembrar assim, que o auxílio, ele tem que entrar numa condição de receber. Isso é bem importante, porque o amor entra naquela condição do professor na sala de aula. Ele quer orientar os alunos. Ele deu uma informação, uma instrução, e ele quer ter um aprofundamento daquela informação, daquela instrução, porque sabe que vai ser bom para a vida daquele aluno. E o aluno que apresenta um interesse a mais de imediato, ele então continua as explicações. E muitas vezes um aluno faz uma pergunta e depois, com o jeito que foi feita a pergunta, na própria pergunta, aquele aluno tem um esclarecimento. Mas como aquela pergunta vai elucidar a todos que se encontram ali, então ele fala para o aluno fazer a pergunta, porque ele vai responder de uma maneira que vai ajudar a todos. Então tem muitos exemplos do amor, e o amor está sempre nessa condição assim, de relacionar com o nosso semelhante. Do jeito que nós relacionamos, nós também sentimos felizes. Com o animal, a pessoa dá o amor para o animal, mas ele tem que sempre que compensar o animal com um presente. Então o amor do animal é um amor que se treina ele para usar com outra pessoa, ele passa a dar o amor para outra pessoa. O animal, ele sempre encontra nessa condição de doar. Se quiser tirar benefício do amor do animal, a pessoa pode, porque ele ama independente de qualquer coisa, só possibilitando a ele aquilo que ele precisa. Mas os seres humanos é diferente. Se não for um amor verdadeiro, de um posicionamento correto, de uma maneira de transmitir uma informação, uma instrução, o ser humano não aceita. Então é bem interessante, porque em muitos casos pede para parar. Um colega falando com o outro assim, e aquilo que o colega está falando, querendo dar uma orientação, aquele outro já tem aquelas informações melhores. Então ele pede para aquele colega parar com aquelas informações, porque aquele colega não teve um aprofundamento.
Então, aquilo que ele está querendo transmitir ainda se encontra no raciocínio. Não entrou ainda dentro dele, ele não ficou ainda impregnado com aquilo que ele está falando. Então, o raciocínio ele vai dificultando a nossa vida. Mas temos que lembrar, assim, para a matéria grosseira, o raciocínio é muito importante. Para a nossa vida, para a vida do espírito, o raciocínio atrapalha. Então, aquele homem que tem uma maneira boa de instruir os seus funcionários, de instruir aquele que chegou agora, ele é lembrado décadas e décadas depois. Aquele professor que teve uma maneira boa de transmitir as informações, décadas e décadas depois, ele é lembrado. O que aconteceu? No tom da voz daquele professor, daquele jeito de que ele estava transmitindo, teve o amor. Então nós temos que lembrarmos assim, ficarmos impregnados com o amor. Mas o amor vem das informações, das instruções que o livro Na Luz da Verdade apresenta. A base do livro Na Luz da Verdade é aquela condição bem importante assim, da época de Jesus. Então, quando Jesus fala que viria e veio um outro que não ele, quer dizer assim, como Jesus era o amor, então essas informações, ele disse assim que com o amor pode então salvar muitos espíritos humanos. Então aquele que se encontra com uma perspectiva de vida interna, de elevar-se, de compreender as limitações que ele tem agora no momento, é o amor. Se a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e ela vai caminhando na vida, então acontece como aquele jovem no seu ambiente de ensino. Foi fazendo as recomendações que os professores deram a ele, no final do ano ele foi promovido para o nível seguinte. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, independente das limitações que nós temos, que a vida nos apresentou, que nós estamos colhendo de uma época anterior, então, se a gente vai estudando o livro, essas informações, essas instruções, entra naquela condição bem importante do nosso espírito poder manifestar. Com as manifestações do nosso espírito, então nós mudamos de grau. Nós melhoramos nosso entendimento, nós temos uma ampliação das informações, das instruções, e nós vamos procurando viver de acordo com essas informações. O benefício é para aquele que faz o movimento, não é para esse ou para aquele, porque aquele que faz o movimento, ele vai caminhando na vida, ele vai resolvendo aquilo que precisa de ser resolvido. E é muito importante assim, porque com o saber, a pessoa sabe aquilo que ela precisa de empenhar na sua vida e aquilo que ela pode deixar para depois, porque tem as limitações. Então, nas coisas da matéria grosseira, a gente vai observando na moradia mesmo. Quantos afazeres que existem dentro de uma moradia. E se a pessoa só cuida da moradia, ela passa a fazer somente as coisas externas. Então, essa limitação que nós precisamos de fazer um trabalho dentro de nós, de observarmos assim o tempo que nós precisamos de dedicar para as responsabilidades externas e o tempo que nós precisamos de dedicar para nós, para a manifestação do nosso espírito. Então essa condição muito importante assim de nós melhorarmos e mudarmos o nosso entendimento. Fica bem fácil assim de um profissional. Nós sabemos assim que anteriormente existia o aprendiz em todas as profissões. Então esse aprendiz, depois ele ficava como um aprendiz oficial. Então ele mudava a maneira de ser, porque ele já passou a ter um conhecimento. Anos depois ele passou a ser chefe daquele setor. Quer dizer assim, ele graduou. Isso é físico. Então, para nós graduarmos dentro de nós, possibilitando esses instantes de lucidez, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, esses instantes serem ampliados. Isso é físico. Então, a ampliação desses instantes. Então, fica na memória da pessoa como uma vaga lembrança aquele instante de lucidez que ela pôde ter.
Eternamente o amor de Deus irradia pelo mundo. Então, nós sabemos assim da bondade, e nós sabemos assim que todos os portadores da verdade passaram por muitos sofrimentos, justamente por aqueles que se encontravam à sua volta, dificultando o seu caminho. O trabalho assim de um portador da verdade, do Filho de Deus, do Filho do Homem, foi um trabalho árduo para trazer o amor, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos agora no juízo. E somente através do amor que a pessoa tem a possibilidade de ser salva. Todas as outras coisas não têm mais uma referência na vida da pessoa. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando no próprio lar. Então, o pai pensava de uma maneira e o comportamento daqueles que ele dedicou a vida, o amor, que ele dedicou erradamente, porque ele também não o emancipou. Então, um tempo depois, esses vão para uma outra região. Então, quando faz um trabalho correto, quando esses vão para outra região, se foi feito um trabalho de formação de uma maneira correta, então o que acontece? Acontece uma coisa muito, muito boa. Entrou aquela condição assim de gratidão daqueles que agora estão indo para uma outra região. Então, a elevação que nós precisamos de ter, a maneira que nós precisamos de cultivar, é uma maneira que possibilita voltarmos para a pátria do Espírito. Então, se nós quisermos voltar para as regiões de luz, num procedimento assim que o Criador nos presenteou, isso fica bem fácil assim de saber que recebemos um presente. E esse presente é o começo do certo e o começo do errado. Então ele manifesta na criança toda a época da sua vida. É só observar assim, da necessidade da criança de horas de nascida, ela manifesta e ela sabe do que ela precisa, ela não verbaliza, mas do jeito que ela está manifestando, o adulto vai atendê-la. E nós vemos assim, mas com pouca idade, a maneira que as crianças têm de continuar manifestando aquilo que é de interesse delas. Depois surge a personalidade, então ela vai falando, eu quero, eu não quero, eu quero assim. Então vai diminuindo essa capacidade que nós tínhamos, que é o começo do certo e o começo do errado. Eternamente o amor de Deus irradia pelo mundo. Cada espírito humano tem que lembrar assim, que o amor manifesta através das informações, das instruções que o livro Na Luz da Verdade apresenta, e a pessoa tem que lembrar assim, a manifestação do amor pode ser uma manifestação que apresenta uma dureza, mas se foi apresentada de maneira correta, aquele que recebeu, ele fica feliz. Então, termos a capacidade de voltarmos para a pátria do Espírito de uma maneira que nos possibilita o equilíbrio é um trabalho de amor. E o amor a gente tem que lembrar assim, que uma repreensão também é amor. Então a pessoa tem que lembrar que não é somente conceder, possibilitar. Tem que lembrar que para recebermos nós temos que nos posicionarmos. Então as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade é o amor. E o amor é que nos vai possibilitar a sair da situação em que nós nos encontramos.